Fala aí, aqui é Rafael Ratier do Responde Aí, e hoje a gente vai bater um papo sobre as propriedades das integrais, beleza? E para a gente bater esse papo, a gente vai precisar lembrar que a integral ela é definida como, ela pode ser interpretada, como a área abaixo da curva f de x, que é a função que eu estou integrando, entre os limites de integração a e b que são dados na integral. A gente vai precisar usar isso para poder entender as 9 propriedades que nós vamos ver aqui, beleza? E aí vamos começar vendo 3 de uma vez, olha só. Eu vou começar mostrando essa integral. A minha função é y igual a x ao quadrado. Se eu quiser escrever essa área em verde, eu posso escrever como a integral de 0 até 1, que é onde está definido, da minha função x ao quadrado dx, beleza? E essa conta aqui vai resultar nessa área em verde. E agora, se eu quiser fazer esse aqui, esse cara aqui é uma função constante, então eu posso integrar nos mesmos limites de integração, isso vai ser importante, ó, de 0 até 1, a minha função, que é uma função constante 1, dx. E aí eu calculo essa área vermelha. Só que agora, se eu quisesse calcular essa área aqui, ó, de x ao quadrado mais 1, percebe que essa área é a soma da vermelha com a verde. Então, eu posso somar esses caras aqui, ou então posso simplesmente integrar a área abaixo da curva dessa minha nova função, que é o x ao quadrado mais 1. Integral de 0 a 1 de x ao quadrado mais 1. O que a gente nota? Que se eu somar essa integral com essa integral, ela dá essa. E tá aí a minha primeira propriedade, tá? A propriedade da soma e subtração de funções. A integral de f mais ou menos g de x é igual a mais ou menos a integral de f de g, tá? Essa é a propriedade 1 que a gente acabou de ver. Temos uma segunda propriedade importante também, que é a integral de constante. Constante, como não depende de x, ela pode ser vista como c vezes b menos a, que nada mais passa do que a área de um retângulo. Olha só, o c é a altura, tá? No caso específico que a gente viu, o c era 1, mas pode ser qualquer coisa. E a base é b menos a, que no caso também é 1, que é 1 menos 0, tá? Se eu tivesse um caso em que, por exemplo, o a fosse igual ao b, esse termo aqui ia zerar. Então tá aí a minha propriedade 3. Se os meus limites de integração são iguais, a minha integral zera. Isso vale tanto para quando a minha função é uma constante, quanto quando ela é uma função qualquer, tá? Então, generalizando, integral de a até a, ou de b até b, não importa o que você coloca aqui, é zero. Então tá aí, já vimos 3 propriedades, tá? Faltam 6. E aí vamos ver aqui essa nova integral de novo, tá? A diferença é que aqui eu tirei o 1 e coloquei um c para generalizar. Então, generalizando, eu tenho que essa integral, a integral de 0 até 1, minha função constante c dx. Beleza. E aí, como a gente viu nas propriedades, isso é a mesma coisa que c vezes 1 menos 0, que é igual a c. Ok. E se eu fosse agora fazer a integral desse cara aqui, ó? Fazer a integral desse cara. Esse cara é 2c, é uma constante de valor 2c. Então, eu vou fazer a integral de 0 até 1 de 2c dx. Isso vai dar o 2c, 1 menos 0, igual a 2c. O que a gente nota aqui? Essa área é o dobro dessa. Dá para ver aqui que aqui deu c e aqui deu 2c. Então, eu posso simplesmente colocar essa constante para fora, tá? Então, colocando essa constante para fora, eu chego na minha nova propriedade, que é a minha propriedade 4. Se eu multiplico uma função dentro da integral, a constante não vai atrapalhar a minha conta. Eu posso dar um peteleco no c e o c cai multiplicando a integral inteira, tá? Tá aí a minha propriedade 4. Bora agora ver a 5. Olha só esse cara aqui. A gente viu que esse cara pode ser definido como essa integral, beleza? A até b, a constante c, aí dá isso aqui, que na verdade nada mais é do que a área desse retângulo, tá? Mas e se eu fizesse o seguinte, se eu invertesse o a e o b de lugar? E aí, o que acontece? O b é quem está em cima e o a é quem está embaixo. O a agora está em cima e o b está embaixo. Se eu der uma manipulada aqui, eu vejo que isso aqui é a mesma coisa que menos quem está em cima. Tá vendo? Esse cara aqui, se eu multiplico ele por menos 1, eu acho o resultado com os limites de integração trocados. Então tá aí a minha propriedade número 5. Se eu trocar os limites de integração, eu negativo a integral, beleza? Então essa negativação aqui é a mesma coisa que trocar os limites de lado. Beleza? Tá aí a propriedade 5. Vamos agora para ver a propriedade 6. E a propriedade 6 eu vou de novo trazer essa integral familiar, tá? Como que a gente sabe que ela é? Ela é a integral de 0 a 1 de c dx, que é c vezes 1 menos 0, como nós vimos, que isso daqui dá c. Tranquilo. E agora eu vou pegar a mesma função, só que eu vou trocar os limites de integração, tá? Eu vou fazer os limites de integração agora de 1 até 2. Essa minha integral vai ficar integral de 1 até 2 de c dx. Isso aqui vai dar c vezes 2 menos 1, que também deu c. Então, essa área e essa área são iguais. Se eu fosse, então,
somar essas áreas, só que agora dá para ver que essas áreas somadas vão ser, na verdade, a integral de 0 até 2 da mesma função dx. Isso aqui vai dar c2 menos 0, que é igual a 2c. 2c nada mais é do que c mais c. Então, essa integral mais essa integral é igual a essa integral. Chegamos, então, na minha propriedade 6, que se eu faço uma integral de a até b e somo de b até c, note que esse b e esse b são iguais, eu posso meio que fundir esses b's e aí fica de a até c. E é isso que acontece, tá? Integral de a até c. O que a gente tinha feito da outra vez aqui era 0 até 1 e 1 até 2. Aí 1 some e é a mesma coisa que 0 até 2. Beleza? Propriedade 6 feita. E agora a gente vai começar a ver as últimas 3 propriedades, que elas são propriedades mais comparativas, tá? Olha só. Como a gente viu, o f de x, a minha integral, ela pode ser entendida como a área abaixo do gráfico. Mas se o f de x estiver todo abaixo do eixo x, aí a minha área ela vai ser assim, ó. Ela vai ser acima do gráfico, nesse caso. E quando eu faço a integral nesses casos aqui, isso aqui vai a um valor negativo. Então, qual que é a conclusão que a gente chega? Se a minha função está toda acima de 0 no meu intervalo de integração, então, com certeza, independente de quem desse cara, esse cara vai ser positivo. Beleza? Agora, se a minha função está toda abaixo de 0 nos meus limites de integração, então, independente de quem seja isso aqui, esse número com certeza é negativo. Se uma questão te pedir a área, mais pra frente a gente vai ver mais questões sobre a área, se a questão te pedir a área, a gente tem que negativar isso, porque a área negativa não existe, tá? Mas só pedir para você integrar de a até b o f de x ele cair nesse caso, realmente essa integração ela vai dar negativa. É isso que diz a propriedade 7. Vamos agora para a penúltima propriedade, que é a propriedade 8. Olha só meu f de x aqui em vermelho. Meu f de x, eu vou integrar ele de a até b, vai dar essa área aqui em verde, tá? E se eu fizer com g, vai dar essa área aqui. A gente consegue ver nitidamente aqui que essa área é maior do que essa. E olha só também que interessante, o f em todo o intervalo a até b está acima do g. Então tá aí a minha propriedade 8. Se eu tenho que o f é maior que o g, ou seja, está acima do g, em todo o intervalo do meu limite de integração, não importa qual que é o valor numérico dessas integrais, essa integral do f vai ser maior do que a integral do g. A gente pode evidenciar isso vendo como a área aqui é maior do que essa área aqui, tá? Porque essa aqui vai ser essa área e essa aqui vai ser essa área. E a gente fecha agora com chave de ouro vendo a propriedade 9, que ela fala sobre máximos e mínimos absolutos. Então a gente vai selecionar um a e um b para uma função f de x, e dentro desse intervalo, essa minha função tem um valor de máximo absoluto, que é o mzão, e tem um valor de mínimo absoluto, que é o mzinho. Quando a gente olha aqui, dá para ver que esse retângulo aqui, de altura m e base b menos m, esse retângulo ele tem uma área maior do que a área abaixo do gráfico do f de x. Tá vendo? Aqui, para esse cara aqui virar esse aqui, falta esse pedaço aqui. Então, essa área é menor que essa. E essa área aqui é maior do que essa. Essa aqui é a área de um retângulo de altura mzinho, que é o mínimo absoluto, e a base b menos a, tá? Então, isso aí matematicamente é o seguinte. Se mzão e mzinho são, respectivamente, máximo e mínimo absoluto da minha função no intervalo de integração de a até b, então, a minha integral de a até b, que é esse cara aqui, ele vai estar entre a área desse retângulo e a área desse retângulo, tá? Dá pra ver isso aqui, que essa área é maior que essa e essa é maior que essa. Então, essa aqui está entre essas duas, beleza? Então, essa é a nossa última propriedade e fechamos as propriedades das integrais, beleza? Então, é isso aí. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.